Olá, segundo ano AFD, segundo BFD, Disciplina Organização do Trabalho Pedagógico, OTP. Estamos na última semana do ano letivo 2020 e também no último conteúdo que eu fiquei de trabalhar para vocês. Consegui fechar nossa matriz curricular tanto em Fundamentos quanto em OTP. Em OTP eu fiquei devendo avaliações externas, fiz uma apostila que lhes enviarei via Classroom, intitulada a apostila Aula 21, Avaliações Externas. O que são avaliações externas? Quando eu penso na palavra externa, eu imagino que deve haver alguma coisa que é interna. As avaliações internas são aquelas feitas na escola e pela escola. Por exemplo, quando o professor faz uma avaliação somativa para verificar se você aprendeu o conteúdo trabalhado e se tem condições de frequentar as séries posteriores. Essas avaliações que vocês tiveram semana passada, N1, R1, Se Liga, entre outros ali. A avaliação diagnóstica também é uma avaliação interna que o professor faz para verificar a que nível você se encontra, se você aprendeu, se você já sabe o conteúdo necessário para que ele possa apresentar a continuidade daquele conteúdo. Se você já sabe, por exemplo, as operações básicas na matemática para poder compreender uma equação de segundo grau. Avaliações formativas que o professor também faz, observando para ver se como que você está indo no seu desempenho. Tudo isso faz parte das chamadas avaliações internas. Mas nosso tema, avaliação externa, são aquelas avaliações produzidas por outras instituições alheias à escola, normalmente por nossas mantenedoras. Elas podem ser estaduais, nesse caso, quem elabora é a SED, as empresas contratadas, como o exemplo da Prova Paraná, que vocês fizeram no ano passado, uma prova elaborada pela Secretaria de Educação para verificar qual o nível de aprendizagem. Ou a Prova Brasil, aí já vinculada ao INEP, ao Sistema Federal. Então, tanto na esfera estadual como na esfera federal, existem determinadas avaliações chamadas avaliações externas. O Enem faz parte dessa avaliação também, que verificam a que nível o estudante se encontra. Bom, essa é a intenção inicial. Verificar o nível que o aluno se encontra, se ele aprendeu os conteúdos considerados mínimos, considerados essenciais para continuar sua aprendizagem, e fornecer dados dentro dessa verificação para subsidiar programas governamentais. Então, se eu identifico uma dificuldade em determinada região, o que eu vou fazer para investir nessa determinada região? Então, essa é a ideia das avaliações externas. A outra questão também é que normalmente quando o aluno faz uma avaliação externa, a ação não se reduz a ele pegar a prova que vem impressa e responder. Antes dele fazer, ele e os professores respondem uma série de questionários socioeconômicos que fornecem aos nossos mantenedores, ao poder público, novamente a nível estadual e federal, subsídios para compreender a situação socioeconômica, se aquela situação socioeconômica ela caminha para e passo com o desempenho do aluno, se há divergência entre as informações prestadas. Tudo isso serve para que as políticas públicas que vocês viram no primeiro ano sejam elaboradas da melhor forma possível. É evidente também que quando eu falo em educação, eu estou sendo otimista demais se eu acreditar que as avaliações externas são instrumentos para melhoria exclusiva da educação. Não é bem assim que funciona. Por exemplo, em uma época em que a qualidade da educação se transforma em uma bandeira política, eu posso minimizar a dificuldade das avaliações para poder dizer que o meu estado está apresentando um bom desempenho. Veja o final do ano que nós estamos passando aqui, por exemplo. Foi elaborado as atividades N1, R1, todas as atividades que são da escola, as recuperações previstas na LDB e, por fim, o governo ainda fez uma avaliação chamada Se Liga, que é uma avaliação que nivela por baixo todos os alunos, a maior parte vai ser aprovado, se não a quase totalidade, ainda que o aluno não tenha estudado, se ele colocou o nome ali, ele vai ser aprovado, e aí depois
vai pegar esses dados, vai apresentar essa aprovação como se fosse uma melhoria da educação. Então é preciso ter muito cuidado em pegar um resultado que ele é conduzido, que ele é orientado para obter altos índices e afirmar que isso constitui-se em uma melhora da educação. A avaliação externa ela é muito bem utilizada se ela for vista como uma nuance do que é a educação, mas ela jamais traduz a totalidade dos aspectos educacionais que são bem mais amplos, bem mais complexos e que não podem ser mensurados em uma simples resolução de prova, por mais bem intencionada que a aluna esteja diante dessa resolução. Bom, não sei se vocês conseguiram entender o que eu quis lhes dizer aqui. Apesar de serem ferramentas que possibilitem ao poder público avaliar a qualidade da educação, não é possível falar em qualidade de educação com base em uma prova organizada ali, mais para maquiar a realidade do que para apresentar a realidade como ela se encontra. Então não adianta eu fazer aplicação de provas externas se eu não ter um mecanismo realmente eficiente, se eu não me preocupar com a educação de fato. Não adianta eu apresentar números de IDEB, Índice do Desenvolvimento da Educação Básica, extremamente elevados. Esses índices sobem quando os alunos são aprovados, como vai acontecer em 2020. Muitos alunos vão ser aprovados, muito mais do que no ensino presencial. No EAD 2020, a maioria vão passar. Se o aluno acessou ali, ele vai passar de ano, vai ser aprovado tranquilamente. Outra questão do IDEB, que aumenta o IDEB, a frequência dos alunos, automaticamente o aluno assessor ele vai ter frequência. Então, todos esses requisitos, o que eu quero mostrar para vocês, vão mostrar que 2020 foi um ano excelente e o IDEB da maior parte das escolas vai subir absurdamente, quando na realidade, se eu perguntar para você, aluno, você vai ser capaz de me dizer com toda a categoria: professor, eu não aprendi nada ou eu aprendi quase nada. Então, você percebe que nem sempre a relação crescimento IDEB, resultado auferido pela avaliação externa, significa que a sua educação, que a educação que você está estudando, apresenta uma melhoria significativa de fato. Eu quero que você, enquanto aluno da formação de docente, saia com essa concepção, né? Cuidado em reduzir o teu aluno a uma avaliação, cuidado em achar que tudo se vincula àquela avaliação que você avaliou. Olhe a partir de uma perspectiva mais ampla. Avaliar é muito mais do que simplesmente aplicar uma prova. Eu tenho insistido com vocês em OTP e peço que vocês se desenvolvam academicamente com esse viés, né, refletindo criticamente as informações recebidas, problematizando as questões, olhando dos dois lados, né? Por isso que eu estou apresentando aqui as avaliações externas dessa visão dupla. De um lado, o lado formal, o instrumento que verifica a aprendizagem, o desenvolvimento da educação básica. De outro, esse instrumento quase que excludente e que ignora a verdadeira realidade, que está mais preocupado com índices do que com qualquer outra coisa, que está mais preocupado com o uso político que eu posso fazer dessa afirmação. Cuidado com os secretários e secretárias que vão na mídia falando que o IDEB melhorou, quando você em sala de aula percebe as dificuldades estruturais, organizacionais da escola em que você se encontra. Bom, vamos lá comentar brevemente aqui, que eu já gastei tempo demais nesses avisos. Prova Brasil, então é um Sistema Nacional de Educação Básica, SAEB, são avaliações diagnósticas em larga escala, visa, como eu falei para vocês ali, avaliar a qualidade de ensino. Tudo isso eu já falei, estou lendo brevemente, depois você verá na apostila do Classroom. Nos testes aplicados, era a antiga quinta e oitava série, era a antiga quarta e oitava série, agora é quinto e nono ano do ensino fundamental, com foco língua portuguesa e matemática, para verificar a questão de desempenho nessas duas áreas essenciais ali. Altera, como eu já comentei na página 1 ali, os índices da educação básica. A Prova Brasil basicamente é isso. A Provinha Brasil é a versão em miniatura, é aplicada com as crianças do segundo ano, está na página 2 ali. Também em língua
português e matemática, verifica a questão do raciocínio lógico, a questão do início do letramento nessa faixa etária dos anos iniciais do ensino fundamental, e visa oferecer informações que possam orientar tanto professores quanto gestores. Sempre são instrumentos, quando eu falo instrumento em larga escala, medir a qualidade da educação e fornecer dados para que eu possa agir de modo a remediar quaisquer deficiências encontradas. E aqui tem algumas coisas que eu posso fazer. Estabelecer meta pedagógica, eu quero a meta do meu IDEB tanto, planejar curso de formação para tentar resolver aquele problema. Por exemplo, eu percebi que na minha provinha Brasil, poucas pessoas participaram ou entenderam a questão de lógica ali, lógica dentro dos limites. O que eu vou fazer? Eu vou ter que chamar o meu coletivo, refletir por que eles não estão aprendendo, fazer uma retrospectiva onde está o problema, onde está a situação e tentar minimizar. É assim que nós trabalhamos no nosso dia a dia na escola. Nós identificamos aquele problema e tentamos minimizar. O que é o conselho de classe, que eu já comentei com vocês, outro professor comentou com vocês ano passado. O que é o conselho de classe? Não é você poder, o que são essas reuniões pedagógicas? Não é você poder se reunir com seus pares ali e verificar onde é que acontece a defasagem no aprendizado, qual que é o problema mais relevante em relação àquela turma, em relação àquele aluno. Então tudo isso é uma das possibilidades que essas avaliações externas também fornecem. Ali na página 4, eu deixei um pouco sobre os históricos, né? Como essa ideia de avaliação, ela vem de 1990, então é bastante recente ainda, né? E alguns programas que foram feitos ali, plano de metas de educação, pacto pela alfabetização na idade certa, para evitar que as pessoas ficassem adultas sem serem alfabetizadas. Então tudo isso são programas que tentou, de certa forma, uma universalização do, como que pode dizer para vocês, do ensino no Brasil. E esses programas estipulam metas. As metas do Brasil, é triste dizer isso, mas normalmente elas são adiadas. Agora que estão sendo implantadas as metas em relação à educação infantil, mas a ideia é tentar encontrar esses problemas, tentar ver o que é que prejudica tanto a nossa educação nacional, e para isso que serve essa educação externa. Sempre com cuidado, sempre utilizando-os como instrumento crítico e nunca como instrumento definitivo. Eu creio que eram essas as questões, e finalizo assim esse ano letivo acerca da Prova Brasil. E tem outras avaliações que eu não vou comentar. O Enem, eu creio que dispensa comentário, até porque está na mídia o tempo todo aí, não tem por que eu ficar comentando novamente, está em fase de inscrição. Bom, tem no site do INEP ali, tem as informações. Se você quiser mais alguma informação, você pode ir ali. Se você não entender essa informação, você pode me perguntar, que eu terei o maior prazer em esclarecer. Era isso.